Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos trabalhando no capítulo Relações entre o campo e a cidade. Vamos verificar aqui a questão do mercado. Vimos anteriormente quantidade de pessoas que estão envolvidas no processo de produção e distribuição, que não é só apenas aquela pessoa lá que trabalha com plantio, a colheita, com a agricultura ali e depois colhe, entrega e vende. Mas quantas pessoas que estão ali nesse meio, a manutenção de estradas, o motorista, do caminhão, o caminhoneiro, a pessoa que trabalha em pedágios nas estradas, tanto serviço, o moço do posto de combustível para abastecer o caminhão. Então, muitas pessoas estão envolvidas neste processo de produção e distribuição, até então chegar ao mercado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitos alimentos que consumimos têm origem em outros municípios, estados ou mesmo países, que são os produtos importados. Assim, a produção agropecuária de outro país pode influir no nosso dia a dia. A produção agropecuária brasileira certamente influi na vida de pessoas espalhadas por diversos países do mundo, tendo em vista que muitos dos produtos agrícolas aqui produzidos são exportados. Lembra que também vimos a questão da exportação, que são os produtos produzidos aqui no nosso país e mandados, vendidos para outros países. Pensando nisso, olha aqui, na seção de olho no local. Pesquise um produto do estado onde você mora que seja exportado para outros países ou outro país. Registre as informações no espaço a seguir. Por exemplo, aqui, posso dizer que na região norte do Brasil é muito produzido castanhas do Pará e que são exportados para diversos países no mundo. A carne de gado, que a pecuária é muito forte na região centro-oeste brasileira também. E ela é exportada. Lembra que nós vimos anteriormente um gráfico mostrando a questão da produção de carne de frango? Onde será que tem essa grande produção de carne de frango no nosso país e que é exportado, é mandado para outros países? Quais são os países que mais compram carne de frango brasileira? E onde que são os estados que mais produzem esse tipo de carne? Então aqui eu só dei umas sugestões, mas vai variar de acordo com a sua região e obviamente com o seu estado, certo? Então vamos continuar aqui no nosso livro falando sobre os nossos produtos agrícolas. Quando os produtos agrícolas seguem para o mercado externo, são necessárias outras infraestruturas de transporte, principalmente o transporte marítimo. Então veja que aqui nós estamos falando do uso de portos para a saída de produtos, como também para a chegada. Internamente falando, os produtos circulam dentro do nosso país por caminhões em sua grande maioria. Quando estamos falando de exportação, vamos falar de meio marítimo. Ah, professora, mas tem um avião. Sim, muitos também podem ir por aviões, mas o meio marítimo é muito maior ainda, ok? Confira no mapa ao lado os principais portos exportadores de alimentos de nosso país. São esses que estão com essa bolinha rosa aqui. Então nós temos aqui o Porto de Vitória, o Porto de São João da Barra, o Porto de Itaguaí, o Porto de Angra dos Reis, o Porto de Santos, o Porto de Paranaguá, o Porto de São Francisco do Sul, o Porto de Rio Grande, aqui em cima no nosso país, o Porto de Vila do Conde e o Porto de Itaqui.
aqui nós vimos os principais, os maiores portos quando a gente fala de exportação de alimentos, ok? Então vamos lá. Você por acaso mora em algum estado, alguma região próxima a algum desses portos que nós vimos aqui no mapa? Continuando, olha lá. Entre os principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil, destaca-se a soja, o milho, a carne de frango, a cana-de-açúcar, o café e a carne bovina. Consumo e desperdício. E agora é um assunto muito atual, a questão do desperdício de alimentos. Será que o desperdício acontece apenas na nossa casa, quando a gente não vai comer tudo que pôs no prato? Ou durante todo o processo, desde a colheita até chegar aos supermercados e depois à nossa casa, como será que é o desperdício desses alimentos? Acontece ou não acontece? Vamos verificar aqui. Todos os anos, parte de todo o alimento produzido é desperdiçado. As perdas de alimentos ocorrem de diversas maneiras e é muito importante que esse desperdício seja reduzido. A quantidade de alimentos desperdiçados é alarmante. Tendo em vista que existem milhões de pessoas no mundo inteiro que não têm acesso a uma alimentação saudável e nutritiva. Então veja que isso é uma questão séria e mundial, inclusive. Quantas pessoas no mundo que passam fome, que não têm acesso a nada de alimentação e durante o processo da colheita já o desperdício já é grande e vai aumentando até chegar à mesa das nossas casas. Vamos à nossa sessão de olho no local. Você vai fazer uma pesquisa para responder as questões. Quais são os alimentos mais consumidos pelas pessoas que moram na sua casa? O que vocês consomem mais? Pães, frutas, derivados do leite? Registre aqui. Em sua opinião, qual deve ser o destino das sobras de alimentos em nossas casas? Então, aquele resto de alimento, sobrou bastante arroz do almoço, a gente não vai consumir na janta, ou amanhã ninguém vai estar em casa para comer o restante que sobrou. O que você pode fazer? Você joga tudo fora ou você pode reaproveitar de uma outra forma? Pense aí e converse com as pessoas que estão com você sobre este assunto relacionado ao desperdício. Número 3. Você acredita que evitando o desperdício, os adultos economizariam dinheiro? Por quê? De que forma você acha que evitando o desperdício pode colaborar na economia? Um exemplo simples aqui que eu estava dando e que eu uso na minha casa. Fazemos arroz, não vamos consumir tudo hoje e vai ficar lá na geladeira por diversas situações. Vai passar um dia, 2, está na geladeira, ele ainda não apodreceu e a gente pode comer. O que eu posso fazer para reinventar esse arroz? Eu posso colocar, às vezes, restinhos de carne que sobrou, cortar, fazer um novo tempero, um novo refogado e assim transformar em um novo prato. Eu posso fazer bolinho de arroz para comer também. Ou eu fiz aquele arroz para o almoço e vai ficar lá na minha geladeira uns 3 dias, não vai estar uma comida tão fresca e nutritiva, porque vai perdendo um pouco do valor nutritivo. O que eu posso fazer? O que sobrou, eu posso doar para locais de campanha. Por exemplo, existem igrejas que têm aquelas geladeiras solidárias, e aí eu posso fazer um prato de comida e colocar lá para pessoas que precisem se alimentar também, ok? Uma sugestão. O caminho do desperdício. Como que acontece esse desperdício no dia a dia? Então veja lá. São muitos os pontos em que os alimentos são desperdiçados, desde o processo de produção no campo até o consumo em nossas casas.
No infográfico disponível no link a seguir, observe onde ocorrem as maiores perdas de alimento desde o processo de produção até o consumo em nossas casas. Então aqui fica uma sugestão de uma pesquisa para vocês verificarem todo esse processo e onde começa o desperdício também. Além daquele que nós já podemos observar aqui na imagem, as pessoas que não querem mais comer e jogam fora o que ficou no prato. Você também pode, na sessão Aprender Brincando, jogar com quem está próximo a você ou com um colega na escola. Você vai localizar cartinhas no material de apoio e fazer o jogo que lá estará disponível, certo? Continuando aqui, a nossa sessão Mão na Massa, sobre o que estudamos até aqui. Então veja lá, quando um produtor precisa de ajuda para comprar implementos agrícolas, quem que ele deve procurar? Ele pode procurar pessoas na rede social, naqueles nichos que nós vimos, especialistas sobre a dúvida dele, que essa pessoa pode estar nos grandes centros, certo? Então, se ele tem uma dúvida ou precisa de uma ajuda para comprar implementos agrícolas, ele pode procurar agrônomos, engenheiros agrônomos, especialistas no assunto que ele precisa. Vamos responder aqui juntos? Número 1. Então, olha lá. O produtor deve procurar assistência técnica prestada por pessoas que se capacitaram para atender às suas necessidades. Atender às suas necessidades. Ok? Então, a questão da assistência técnica que nós vimos também. Número 2. Observe a imagem ao lado. Um produtor acessando uma ferramenta de comunicação que tem ajudado cada vez mais aqueles que dependem do trabalho no campo. Que ferramenta é essa, pessoal? A internet? Muito provavelmente. Uma televisão? Não. O rádio? Também não. Um jornal? Também não. Então, nós vemos aqui uma pessoa que está usando a internet. Alternativa A. Exercício 3. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O processo de distribuição da produção envolve apenas as estradas? Não, está errado. O que está errado aqui nessa afirmativa? O processo de distribuição da produção envolve N diferentes setores, não só as estradas, não é mesmo? Pode envolver um meio marítimo, no caso da exportação, por exemplo. Segunda frase. Os alimentos que consumimos podem ter origem tanto no Brasil quanto em outros países.
verdadeiro, que é o caso dos produtos importados. O desperdício de alimentos é um problema que preocupa o mundo todo, verdadeiro. As perdas de alimentos só ocorrem no transporte, falso. As perdas de alimento, o desperdício, ele começa desde lá da produção agrícola, desde a colheita de alimentos, e esse processo continua até nas nossas mesas. Então ele não acontece somente no transporte, ele acontece em todo o processo, certo? E o exercício 4 é o que nós já fizemos, fazer a correção das afirmativas erradas. Ok, pessoal? Obrigada pela sua atenção, espero que vocês tenham aprendido e conhecido novas ferramentas relacionadas ao campo e à cidade, a relação entre eles. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!